Olá, amigos, paz a todos. Eu sou o Carlinhos, esse é o nosso canal Ensaio Direto. Bem-vindo a mais um vídeo. Antes de começarmos, já pode fazer a sua inscrição no canal, ative o sininho, deixe o seu like ou o seu dislike. Assista o vídeo até o final, faça algum comentário, compartilhe o vídeo, caso você venha gostar ou não, né? Tudo que você possa estar aí comentando aí vai nos ajudar para que a gente possa estar melhorando a cada vídeo. O tema de hoje é Eva mitocondrial e o que isso tem a ver com a nossa fé cristã. Então nós vamos estar falando a respeito deste assunto, né? A ciência, a fé, as divergências e as convergências. E é justamente sobre isso que nós falaremos neste vídeo logo após a vinheta. Antes de começar, vamos compartilhar uma palavra que vai estar lá em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém? Então, logo após a vinheta a gente volta. Você com certeza já ouviu falar em Eva, né? A mulher criada por Deus que foi retirada da costela de Adão. Segundo a passagem de Gênesis 2:22, é da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Segundo o relato bíblico, Eva, a primeira mulher que a partir de Eva foi gerada toda a raça humana, né? A partir do primeiro casal, Adão e Eva, todos nós viemos. Com certeza afirmar isso não é fácil, né? Imagine que um aluno de quinta série possa fazer essa afirmação. Ele vai ter aí, né, uma advertência do seu professor, que vai estar muito mais inclinado a acreditar no evolucionismo darwinista, né? Essa afirmação baseada pela fé, ela é aceitável porque a fé não requer nenhuma comprovação científica. No entanto, há uma grande, né, quantidade de pesquisas que são realizadas que provam que a Bíblia está certa, ainda que os próprios pesquisadores não afirmem isto, mas a pesquisa em si traz a relevância de que a Bíblia esteja correta. E é justamente o que nós vemos que acontece no caso da descoberta da Eva mitocondrial. Segundo artigo publicado na revista Nature em 1987, todos os seres humanos descendem de uma única mulher. Segundo essa pesquisa, essa mulher nasceu há 200 mil anos atrás na África. Vamos ver um pouco sobre a Eva da Bíblia e a Eva da ciência. Bem, aqui nós temos uma Eva idealizada, a Eva clássica. Aqui nós já temos duas imagens de Eva do período do renascentismo e do naturalismo realista, que tem aí a sua idealização projetada dentro da visão do europeu. E esta é Lucy, que foi apontada aí como uma das mulheres mais antigas e que possivelmente apontaria aí para Eva da ciência. Posteriormente teremos agora a imagem da Luzia, que a ciência apontaria como sendo uma Eva brasileira. E agora nós temos do que provavelmente poderia vir a ser a Eva mais próxima da Eva da Bíblia e da Eva da ciência. Por quê? Porque para que houvesse, né, uma diversidade de características genéticas,
Adão e Eva não poderiam ter as mesmas características. Para que houvesse uma diversidade de genes que formassem pessoas com várias características diferentes, era necessário que Eva fosse de um biotipo e que Adão tivesse um biotipo ímpar, diferente do de Eva. Essa teoria, além de ser aceita pela ciência, ela sai da cultura do europeu, que idealizou a Eva no padrão europeu, e ela se torna uma Eva mais dentro da visão real do que realmente poderia ter sido a primeira mulher, a mãe de toda a raça humana. Essa pesquisa possui algumas linhas de pensamentos divergentes dos evolucionistas, darwinistas, naturalistas clássicos e criacionistas. A pesquisa ela foi desenvolvida na Universidade de Rockefeller nos Estados Unidos e Basileia na Suíça, ainda que os pesquisadores defendam o evolucionismo darwinista, como diz um dos autores da pesquisa, o Dr. Mark Young Stockel. Porém, há muitas contradições teóricas que a própria pesquisa desmonta. Vamos à Eva mitocondrial. Mitocôndrias são organelas celulares complexas presentes apenas em células eucarióticas. A sua função é produzir a maior parte de energia das células através do processo chamado de respiração celular. O tamanho e a forma, a quantidade e a distribuição das mitocôndrias variam de acordo com o tipo de célula. Elas ainda possuem o seu próprio material genético. Elas têm uma característica muito peculiar, possuem DNA próprio. Isso quer dizer que, além do DNA do núcleo de cada uma das nossas células, os nossos 23 cromossomos herdados do nosso pai e os 23 que nós herdamos da nossa mãe, possuímos ainda uma outra sequência de DNA, o mitocondrial, que chamaremos a partir de agora de mtDNA. Para chegar ao resultado, foram escolhidas 147 amostras de placentas de etnias em regiões da África, Europa, Austrália e da Nova Guiné, e da Ásia também. Como o estudo é antigo, foram colhidos material biológico em grandes quantidades, por isso foram colhidas placentas. Eles observavam que os resultados separavam os grupos por regiões. Os africanos eram o grupo com maiores diferenças entre si, maior frequência de mutações, o que permite concluir que esse grupo é o mais antigo. O mtDNA é uma sequência pequena e circular que contém apenas 37 genes, muito menor 19.000 genes presentes no DNA nuclear. E mais interessante, herdamos o mtDNA exclusivamente das mães. Se uma mulher tem filhas, elas recebem o mtDNA da mãe e os passa aos seus descendentes. Por causa disso, conseguimos traçar toda a nossa linhagem materna analisando o DNA mitocondrial. Se uma mulher não tem filhos ou tem apenas filhos homens, seu mtDNA não será passado a essa próxima geração. A Eva mitocondrial, então, é uma mulher cujas filhas tiveram filhas, que tiveram filhas, e hoje todos nós humanos que vivemos atualmente compartilhamos do seu mtDNA. Há a possibilidade, segundo o estudo, que houve outras mulheres que conviveram com essa Eva mitocondrial,
mas em um determinado tempo essas mulheres ou não tiveram nenhuma filha ou tiveram apenas filhos homens, e a partir daí a sequência genética foi interrompida. Portanto, a Eva mitocondrial foi a única cuja houve filhas que tiveram filhas, e pelo menos uma filha ao longo de cada geração até chegar à geração presente. Então essa é a posição que a ciência afirma, porque a ciência defende que a Eva mitocondrial não foi nem a primeira mulher, né? Ela surgiu de uma outra linhagem e que ela não vivia somente ela, mas que haviam outras mulheres. Só que essa teoria, ela se sustenta, ela não tem uma sustentação, porque essa situação de que possivelmente as mulheres que conviviam com ela, né, não conseguiram passar a sequência genética, mas elas de alguma forma receberam de um ancestral anterior, né? Receberam de uma outra sequência que veio de um ancestral, assim como a Eva, né, que nós conhecemos a partir daqui, que é afirmado conforme o estudo. Então, assim, se não foi essa que o estudo aponta, teria que ter tido uma outra por onde tudo começou, ok? Né? Mas vamos permanecer com essa, que essa é a que dá base para o estudo. Mapeando as alterações através da bioinformática, os autores observam ainda que o mtDNA que de todos os seres humanos que vivem hoje se divide em dois galhos da árvore genealógica da humanidade, um composto apenas por africanos e outro que incluía todas as outras populações e também alguns africanos. A Eva mitocondrial é o ponto que une os dois galhos. Os autores concluíram, portanto, que a África era o local onde viveu a suposta, né, ancestral que dá origem a toda raça humana. A altura desse estudo, a pergunta que nos vem agora é que como e de que forma esse ancestral, né, que a ciência descobriu tem a ver com a Eva da Bíblia, né? A Eva da Bíblia é defendida pelos criacionistas, que afirmam que a Eva mitocondrial aponta para esta Eva, a Eva do Gênesis. Então vamos lá. O primeiro ponto pelo qual nós vamos traçar essa referência é o ponto em comum que ambas afirmam que toda a humanidade descende, né, de uma única mulher. Então a ciência defende esse ponto de que uma mulher gerou toda a raça humana, e a Bíblia também defende esse mesmo ponto de vista, né, que os criacionistas têm aí defendido. Ok, então tanto a Eva da Bíblia como a Eva da ciência dão origem a toda a raça humana. Nesse sentido, há aqui essa convergência entre as duas linhas de pensamento, né? Então aqui nós vemos uma convergência entre a ciência e a Bíblia, né? Entre a linha de pensamento dos darwinistas e a linha de pensamento dos criacionistas, né? O segundo ponto relevante ele está na referência da região de origem de ambas. O estudo foi realizado com as amostras das regiões da África, da Ásia, Europa, Austrália e da Nova Guiné, né? A Austrália e Nova Guiné pertencem à Oceania. E com a amostra dos 4 continentes, o resultado da pesquisa aponta, né, que a primeira mulher da ciência tem origem, na África. A primeira mulher que gerou todos os seres humanos, ela se originou
na África. Ok. E o que a Bíblia nos diz a respeito de onde teria vindo a Eva do Éden? Embora alguns afirmem que o Jardim do Éden não existiu, né, ele seria apenas uma mitologia, a Bíblia ela nos dá uma breve referência da sua possível localização. Obviamente, este assunto ele exige mais estudo para chegarmos a um resultado aceitável, ainda que a questão biológica seja muito mais complexa, né? Mas, segundo Gênesis 2, 10, 14, havia um rio no Éden para o regar. Esse rio se dividia em outros 4 rios, a saber, eram Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Os rios Tigres e Eufrates, né, situam-se onde é o Iraque. E há muitas sugestões a respeito dos rios Pison e Gion. O primeiro deriva dos rios da Armênia, né, até o rio Ganges. A sugestão que é feita, né, por alguns aí, né? Então, há algumas sugestões que dizem que o rio Pison, parte dele surgiu na região da Armênia e, né, se estendeu até o rio Ganges na Índia. E o rio Gion, né, ele é defendido aí pelo historiador Yosef Ben Matatiahu, mais conhecido por seu pseudônimo aí de Flávio José, que viveu no 1º século. É um grande historiador que é muito usado aí como referência, como comprovação e evidências históricas, que nos sugere que o rio Pison provavelmente é o rio Ganges, né? E o rio Gion é o rio Nilo. E aí o rio Nilo, esse rio Nilo, ele é muito referencial para nós no caso da região, né, que a ciência aponta, e agora a gente vai ver o porquê disso. A narrativa bíblica no verso 11, ela detalha, né, que o rio Pison percorria toda a terra de Avilá, né? Avilá foi filho de Joctã, 1 Crônicas 1:23, da descendência de Sem. E as suas terras, elas ficavam situadas onde hoje seria, né, a região da Armênia, né, onde justamente a região da Armênia daria início lá à questão do rio Pison. E já o rio Gion, conforme Gênesis 2:13, né, ele percorria as terras de Cush, né, e Cush é o primogênito de Cão, 1 Crônicas 1:8. As suas terras ficavam situadas entre a região da África, olha aí, ao sul da Arábia, né? Então, a região que a Bíblia narra, né, aonde esse rio Gion, que posteriormente passa a ser o rio Nilo, percorria justamente qual região, né, entre a África e o sul da Arábia. Então nós estamos nos aproximando do ponto de convergência. As referências geográficas que são descritas aqui, né, elas foram descritas por Moisés, são do período de 1440 a.C. Então Moisés, quando ele vai, né, escrever o livro de Gênesis, a datação aproximada aí a 1440 a.C., ele descreve na passagem bíblica a região aonde se formou o Jardim do Éden. E o que eu quero que nós pensemos a partir daí? Esse período, né, já haviam ocorrido aí uma série de mudanças geológicas, né, do ponto de vista bíblico, desde a criação, sobretudo entre as narrativas bíblicas e a ciência. Nós encontramos aí também mais um ponto em comum que evidencia o que a Eva da ciência e a Eva da narrativa bíblica, elas estão aí apontando para ser a mesma.
A ciência aponta que os continentes, no momento, eles foram separados, e na era paleozoica, né, a Terra era formada por um só bloco de terra chamado de Pangeia, que ocorreu entre 240 a 500 milhões de anos. E intrigantemente, a Bíblia também afirma que, né, a Terra ela foi formada de um só bloco, né? Quando você lê as passagens de Gênesis 1, 9 e 10, e disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus no seu lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, e chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, e chamou Deus a porção seca terra. Né? Então, a própria narrativa bíblica, né, descreve aqui que havia uma porção, né, ou seja, um só bloco de terra, né, ao qual o próprio Deus denominou terra. E aí nós vemos, né, que há 3.500 anos atrás, Moisés descreve, né, que a terra foi formada a partir de um único bloco, de uma única porção, ou seja, um imenso continente chamado aí de Pangeia pela ciência. No entanto, a descoberta, né, científica da Pangeia, de que a Terra tinha sido formada por apenas um continente, ela só veio a ser declarada, né, pelo homem moderno em 1596 por Abraham Ortelius, o pai do Atlas moderno, né? Ou seja, apenas 1596, né, que a ciência ela vem defender a teoria de que a Terra foi formada a partir de um único bloco, de um único continente. Então, Abraham Ortelius, o pai do Atlas moderno, ele defendeu essa teoria a partir daí. Vejamos agora como tudo isso se dá aí a partir das imagens que vocês vão ver a seguir. Conforme a narrativa bíblica de Gênesis 1, a partir do verso 11, havia um rio que regava todo o jardim, e esse rio se dividia em 4 outros grandes rios que saíam a partir do jardim. Nessa imagem é possível notar um rio mais largo, que seria o rio do Éden, e esse rio que se divide em outros grandes 4 rios. O canto superior acima à sua esquerda, uma cabeça do rio, que seria possivelmente o rio Pison. No canto inferior esquerdo, o rio Gion. Do seu lado direito temos a parte de cima aí, o rio Tigre, e a parte de baixo o rio Eufrates. No canto superior, onde seria o rio Pison, teríamos ali a região de Avilá, a atual Armênia. Já no inferior, onde seria o rio Nilo, teríamos aqui a região de Cush, que é a região do Egito. No canto inferior direito do vídeo, vemos 2 cabeças de rios, que seriam os rios Tigre e Eufrates, que descem para o lado do Oriente, percorrendo a região da Síria e hoje a região do Iraque. Nesta imagem mais aproximada, notamos essa marcação desse retângulo vermelho, marcando essa área, que seria aí onde o rio iniciaria, no centro do jardim, e daí ele se dividia em outros 4 rios. Assim como afirma a ciência e a Bíblia, que no início a Terra era formada por apenas um bloco, vejamos que todas as áreas de terra estão juntas, não há nenhuma divisão. Desta forma, podemos notar que o continente africano está junto com o continente asiático. Desta forma, é possível afirmar que o Jardim do Éden localizava-se próximo da linha de divisão entre a África e a Ásia, e que possivelmente essa região seria a região
qual habitaram Adão e Eva após saírem do paraíso. Nesta imagem podemos notar essa área marcada, qual a dimensão do jardim e a sua localização e a sua área de ocupação. Possivelmente podemos compreender que ele estava justamente no norte da África, na região do Egito, e no sul da parte árabe, na região da Síria e do Iraque. Desta forma, há a probabilidade de que o primeiro casal tenha ocupado essas regiões e nessas regiões eles possam ter dado início às primeiras civilizações a partir de suas gerações, como afirma a ciência a respeito da primeira mulher. Bem, embora a localização do Éden possa ser na região que os estudos apontam, não sabemos, como ocorreu após a queda do homem e após a sua expulsão do jardim. É possível prever que, como forma de sobrevivência, o primeiro casal tenha buscado um lugar aí próximo para sobreviver, próximo a uma região de planícies, que favorecia a agricultura, porque a Bíblia fala que Adão passou a ser agricultor, e próximo a algum rio, porque eles iam precisar de água. E um lugar que tenha calor, que não seja frio, para que eles pudessem garantir a sobrevivência, porque não havia como eles preparar para eles vestimentas para aquecer durante o período de inverno. Dessa forma, é bem provável que eles buscassem aí morar nas regiões dos limites do jardim, para se sentir mais seguro. E é por isso que a Bíblia também relata, que quando o homem foi expulso do jardim, o próprio Deus colocou 2 querubins para guardar o jardim, para impedir que o homem quisesse voltar para esse jardim. Então Deus, saberia que o homem estava ali, no limite do jardim, e aí ele resolve proteger o jardim para que o homem vivesse realmente agora, na terra, fora do jardim. E aí, quando você analisa a partir daí, nós vamos ver que o lugar mais provável é que o homem possa ter escolhido para viver seria nos limites do jardim, que se estendia da África, do norte do Egito ao sul do Árabe, da Arábia. E possivelmente dali tiveram início as primeiras gerações, as primeiras civilizações até o dilúvio. Então a convergência entre a ciência de que essa primeira mulher é africana também aponta para a mesma convergência que a Bíblia nos traz aí através do estudo, entender a mesma ideia de que realmente as primeiras gerações vieram a partir daí. E o que tudo isso tem a ver com a nossa fé? Isso tem a ver porque ela nos alicerça, ela nos dá um alicerce. É obviamente que a fé ela não vai ser produzida a partir daí, Ao contrário, nós vamos ter fé naquilo que está escrito, porque nós acreditamos que aquilo que foi escrito ele foi divinamente inspirado, Ainda que para muitos isso possa parecer absurdamente arcaico, ou antiquado, que não há nenhuma base, mas aí através desse estudo você consegue observar que a ciência ela vai apontar para que os textos bíblicos estão afirmando o que é correto. E aí, dentro dessa afirmação que nós temos visto aí, nós vamos aí compreender que existe um ditado que os cientistas afirmam que o conhecimento
é a mesma coisa que você escalar o Everest. E a ciência, eles têm dito ao decorrer dos tempos, a partir das descobertas científicas que eles têm feito, que eles temem que quando eles chegarem no topo do Everest, os pastores já estejam lá sentados esperando por eles, né? Então esse é o assunto de hoje. Se você gostou aí, comente, compartilhe. Espero que tenha sido aí edificante para você, tenha trazido conhecimento. Até o próximo vídeo. Lembrando, Deus, pátria, família. Ok? Obrigado.